Hoje saiu uma pesquisa no Brasil dizendo que o Brasil é um dos países mais felizes do mundo. Pois bem, eu tenho aqui um contraponto para fazer com uma pesquisa realizada pelo IBESP que eu vou comentar com vocês agora em poucos minutos. Olá, eu sou Marcelo de Giuseppe, sou cientista social e político e sócio aqui do Instituto IBESP. Hoje eu quero fazer um comentário sobre o nosso último painel nacional IBESP. O que é o painel nacional IBESP? É um conjunto de 23 índices criados pelo IBESP, onde a gente entende o Brasil pelo olhar sociológico, pelo olhar econômico, financeiro, político e também tecnológico. Dentre esses 23 índices, nós temos o IHE. O que é o IHE? É o Índice de Humor do Eleitor Brasileiro. Interessante que eu quero fazer um contraponto com relação a essa pesquisa que saiu nos jornais hoje. Hoje eu estou aqui no dia 21/3, sexta-feira, falando que o Brasil é um dos países mais felizes do mundo, porém, nossa pesquisa mostra um olhar um pouco diferente, né? O que ela mostra é que o nosso eleitor ele está bem pessimista. O nosso índice ele vai de 0 a 100, onde 0 ele é totalmente pessimista e o 100 é totalmente otimista. Aí você vai falar, Marcelo, felicidade não tem a ver com otimismo. Eu entendo que tem sim, porque quando você é pessimista, normalmente você não é uma pessoa muito feliz, né? Quando você tem algum tipo de esperança, naturalmente você é uma pessoa um pouco mais feliz. E aqui o índice foi de 27,28, ou seja, um índice muito baixo, né? É o que a gente chama aqui de pessimismo social predominante, tá? Então a gente percebe que o eleitor ele está muito pessimista. Aí você pode falar, nós somos um país muito feliz, mas com o eleitor muito pessimista. Podemos até pensar assim, mas o que eu acho estranho, e eu comentava isso num grupo de profissionais de marketing político, é que eles mesmos que conversam com muitos eleitores, entendem muitos eleitores, questionaram um pouco essa pesquisa. Eu não quero questionar a pesquisa, mas eu quero falar que nós temos que entender um pouco mais sobre essa pesquisa. O que a gente percebe é que quando a gente fala de regiões, nós temos uma diferença muito grande. Nós temos uma região onde o humor do eleitor é muito maior que outra região. Esse é o primeiro ponto. Quando a gente fala de faixas etárias, então, nós temos eleitores que hoje têm um humor melhor, outros piores. Quando a gente fala, então, de perfil de cidades, as cidades menores, quando a gente pega uma cidade média, o humor dela é um pouco maior que uma cidade grande. Aí você fala, claro, a cidade grande ela tem muito mais problemas, mas ela tem muito mais recursos também. Então por que o eleitor daquela cidade ela tem um humor um pouco pior do que o eleitor de cidades menores? Agora, o dado mais impressionante que a gente tem aqui é quando a gente fala de perfil ideológico. Quando a gente pega o que é o perfil ideológico do IBESP, a gente entende aqui o perfil, nós criamos isso, que é para ficar bem claro, a gente entende do lulista até o bolsonarista, a gente divide em 7 faixas. Lulista, anti-bolsonarista convicto, anti-bolsonarista volúvel, isentos, antipetistas volúveis, convictos e bolsonaristas. O que a gente percebe é que existe uma diferença muito grande entre bolsonaristas e lulistas. Os eleitores bolsonaristas, o nível de humor deles eleitoral é muito menor que o nível do lulista. Tá? Então essa é uma diferença muito grande que chama atenção. Me parece que isso é um resquício do que vem acontecendo nos últimos anos. O eleitor bolsonarista, depois das eleições de 2022, eles ficaram muito chateados e começaram a não acreditar mais no meio político, no sistema. Aliás, ninguém hoje mais acredita no sistema. A gente está percebendo que o sistema está cada vez pior quando a gente vê tantos escândalos estourando, né? E o que acontece é que esse eleitor hoje, me parece que o humor dele precisa melhorar até as eleições, né? A gente vai fazer, como é semestral o painel nacional IBESP, a gente fez agora em março, a gente não vai fazer em setembro, eu vou deixar para fazer depois da eleição, porque a gente vai estar num problema muito grande, turbulento, para fazer a pesquisa. Agora, o que a gente percebe? Que esse estudo ela tem muita diferença de sexo, aí homem e mulher, faixas etárias, religião, isso muda muito. E o importante é que entender realmente cada faixa dessa para entender o final, como trabalhar com esses eleitores, como é que eu convenço um eleitor mal-humorado a ir votar no dia das eleições. Esse é um ponto muito fundamental.
Esse estudo aqui, a gente, no Clube IBESP, tá? Que é um canal ali para membros, se você está assistindo agora esse vídeo no público, no canal ali, no canal você tem o Seja Membro, que é o Clube IBESP. Ali eu vou apresentar pesquisa detalhando faixa por faixa e colocando a minha opinião. Aqui eu tenho, nesse vídeo público, a gente nunca tem muito tempo, mesmo porque se eu falar demais, a gente não tem retenção. Por isso que a gente sempre pede, vai lá, clica no sininho, compartilha com as pessoas, para as pessoas dar um like, né, para as pessoas falarem, pô, esse vídeo vai chegar em alguém. Então, para deixar bem claro aqui nesse vídeo, a gente tem aqui hoje um eleitor com humor muito ruim, e o que a gente percebe, dando aqui um pouco de informação do que eu vou falar no Clube IBESP, é que a gente percebe que isso está muito relacionado à questão econômica, à segurança, às outras questões. Tá? Então as pessoas hoje elas estão muito desiludidas com o atual governo, muitas pessoas, mesmo até eleitores do presidente Lula, estão um pouco desiludido. Isso faz com que o eleitor tenha um humor fique mais mal-humorado e aí comece a pensar na situação, se vota nesse governo ou não vota. Então, isso aqui é um dado muito importante para as pessoas do governo, atual governo, entender os eleitores, né? Não adianta nada você ver que o presidente Lula está 2 pontos na frente, por exemplo, de Flávio, algumas Flávio está na frente, na nossa a gente nunca publica, né? Mas é importante então para você, se você tem interesse em ver essa pesquisa inteira e outras informações, entra no Clube IBESP, você não vai se arrepender. São vídeos de no mínimo 30 minutos, normalmente de 1 hora, onde eu faço questão de dar uma videoaula, tá bom? Então, lembrando, de 0 a 100, onde 0 é muito pessimista e 10 totalmente otimista, o nosso eleitor hoje, o humor dele, o índice é de 27,28, ou seja, um pessimismo predominante, ok? Um grande abraço e até a próxima.